Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Emídio e é um imenso prazer e honra que eu quero falar para vocês da organização Que Grupo Assessoria e Consultoria. Como membro dessa organização, hoje eu quero apresentar para vocês uma das ações mais solicitadas e executadas nas unidades públicas municipais do nosso estado do Rio de Janeiro, através do programa Educação em Família. O programa Educação em Família é um programa que o MEC, através do governo federal, criou para aproximar as famílias e, ao mesmo tempo, criar um projeto de vida para os alunos nas escolas municipais públicas de todo o Brasil. Eu, atualmente, atuo mais aqui no Rio de Janeiro, em algumas escolas municipais. E tenho imenso prazer de falar de uma ação que está causando, porque ela está engajando, ela está conectando e está trazendo resultados positivos para muitas famílias, que é a ação Família Instituição Educadora. É isso mesmo. Esse nome é um nome muito pertinente, que até foi, quero dar o mérito e o crédito aqui a uma colega, né? Colega Keila Carvalho, que criou esse título e falou: Ivan, trabalha aí uma apresentação, uma palestra em cima desse título, para que a gente possa fazer um trabalho de resgatar essas famílias e trazer elas para poder estar trabalhando com a gente, se conectando com a gente, conhecendo a escola. E olha, posso garantir para vocês que foi uma imensa surpresa e uma imensa honra também estar fazendo essas ações nas escolas. Ao longo do ano de 2023, a ação Família Instituição Educadora foi uma das ações mais solicitadas e que causou maior engajamento e gerou resultados positivos. E não foi à toa. Por que não foi à toa? Porque quando foi me ofertado, né? Quando foi me colocada essa missão de trabalhar esse nome, eu falei: nossa, esse nome é forte e tem toda uma ligação real com a educação. Família Instituição Educadora, porque a família, ela é uma instituição que educa desde quando o indivíduo nasce até ele morrer. Quem é que hoje abandonou seu filho? Não, até hoje, quando uma mãe, o filho tendo casado lá na casa dele, ela chega lá, se ela vê ele fazendo alguma coisa errada, ela vai educar ele. Então é muito importante a família ter essa consciência de que eles são uma instituição educadora. E é por isso que essa ação está causando tanto aonde vai. Porque a gente consegue trazer alguns tópicos que fazem os pais, as famílias, né, os responsáveis refletirem quanto aos comportamentos e atitudes e ações que eles devem estar tomando dentro de suas casas, no seio das suas famílias. E eu tenho uma imensa honra de poder estar fazendo isso. E eu queria propagar para que outros municípios, outros estados, pudessem também estar fazendo essas ações aí nas suas unidades escolares municipais ou estaduais, que foram contempladas com esse recurso do governo federal para fazer. E eu agora vou avançar um pouquinho aqui para poder apresentar para vocês os tópicos que a gente aborda nessa ação. Essa ação, pelas minhas contas, eu já fiz ela para mais de 100 vezes. Acho que foram 111, 112, ficou entre 110 e 120 ações. Porque aonde eu chegava na escola, às vezes eu fazia 2, 3 vezes a ação. De manhã, de tarde e às vezes até à noite. Ou quando não, fazia numa turma, numa outra turma. Porque assim, entenderam que os pais precisavam escutar isso. Que eles são a primeira instituição educadora de um filho e eternamente vai continuar sendo uma instituição educadora. E eu fiquei muito apaixonado. E essa ação está tendo um resultado tão positivo pela questão de que ela teve várias versões. Porque quando me deram a missão, me deram o título e o nome, mandaram desenvolver uma palestra, uma apresentação para fazer palestras sobre em cima desse título, eu fiquei muito impactado. Aí eu usei um pouco da minha vivência como família, que eu sou casado já há 26 anos, mas estou num relacionamento há 30 anos. Então eu tenho assim toda uma condição de falar sobre família e falar como deve ser uma família, porque eu respeito minha esposa, a gente tem uma convivência boa. Então assim, é muito legal a gente poder falar daquilo que a gente vive. Então eu acrescentei algumas coisas teóricas que eu encontrei, coisas que algumas informações, alguns conteúdos que iriam agregar nessa ação, mas eu botei também um pouquinho da minha vivência como família. E a ação ficou muito legal, mas quando eu cheguei no chão da escola,
eu percebi que ainda faltava alguma coisa. E aí eu ouvi contribuição dos colegas, dos meus colegas na área da educação, ouvi contribuição de funcionários que não estão lá na área da educação, são funcionários que trabalham na cozinha, que trabalham na limpeza, que trabalham na portaria, porque é muito legal, quando eu chego para fazer ação com os responsáveis, eles também participam, porque eles começam a ouvir e daqui a pouco eles estão lá na porta lá, querendo ouvir o que eu estou falando ali, o que está tão interessante, que todo mundo fica em silêncio e bem atento ao que eu estou falando. E aí eu vou mostrar um pouco dos tópicos para vocês de repente até entender o porquê que essa ação. E aí além de acontecer a contribuição dessas pessoas, ainda teve a contribuição de quem? Dos responsáveis. Porque eu coloquei nessa ação a minha vivência como família, mas precisava também ter a vivência daquelas famílias que estavam ali naquela ação. E ali eu pude perceber que passou por várias versões. Eu tinha começado com 5 tópicos, a gente acabou chegando a 12 tópicos e eu acho que ainda não parou por aí. Tem muita coisa ainda para acrescentar. Mas a gente tem que ter um cuidado também para não ficar uma coisa muito longa, muito pesada. E aí, por conta disso também, e solicitação dos responsáveis, além da ação que eu faço, palestra, eu entrego um e-book para cada responsável a partir desse ano. Foi uma solicitação que eles fizeram ano passado, e esse ano eu vou fazer em todas as unidades escolares que eu for, eu vou entregar um e-book. Para quê? Para que eles possam lembrar daquela ação que eu fiz. E possam até mesmo exercitar em suas residências, em suas casas, com suas famílias. Então eu fico muito feliz, estou muito honrado, estou muito animado e agradecido primeiramente a Deus por essa oportunidade. E agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês os tópicos, porém eu não vou dar segmento direto. Eu vou fazer agora a apresentação dos tópicos, depois eu vou dar uma pausa, que essa é uma introdução, e aí vocês depois vão ver outras partes. Aí vocês acompanhem lá, vai ser uma playlist que eu vou colocar no YouTube. Vocês já vão estar vendo essa playlist aqui, essa introdução no YouTube, mas acompanhem lá porque vai ter outros vídeos dando continuidade que aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada tópico. Eu não vou fazer uma palestra porque não cabe, até porque o chão da escola é muito gostoso, é muito bom olhar para o pai e ter aquela recíproca, aquela devolução de um sorriso ou até de uma lágrima escorrendo por coisas que fazem que, poxa, eu não devia fazer isso. Então, assim, a emoção, a conexão olho no olho, isso é impagável, não tem preço. E eu faço isso com muito gosto e com muito prazer. E hoje eu estou fazendo isso aqui para poder outras pessoas também estarem fazendo nos seus municípios, como eu já falei, nos seus estados, nas escolas que foram contempladas com esse recurso. Porque, gente, assim, enquanto a gente não fortalecer, enquanto a gente não alicerçar, enquanto a gente não embasar nossas famílias, não adianta o papel que a gente faz da educação na escola. A família precisa caminhar junto com isso. Mas para caminhar junto, ela precisa ouvir algumas coisas que faz ela entender da sua importância naquele espaço, naquele lugar. E aí, como instituição educadora, ela começa a entender que ela tem que beber de uma fonte para ajudar ainda mais os seus filhos na educação do dia a dia e na educação para o futuro deles. Eu vou agora falar um pouquinho dos tópicos aqui, passar os tópicos de cada um, e depois a gente vai dar uma pausa para fazer um outro vídeo, que aí a gente vai trabalhar tópico por tópico, só para esclarecer um pouquinho do que eu faço e vocês entenderem por que tem sido, por que tem tido tanta uma repercussão positiva e uma solicitação dessa ação, porque ela tem assim causado uma reflexão, um engajamento muito legal nas famílias. E eu fico agradecido e feliz por isso. Vamos avançar aqui agora para a gente conhecer quais são os tópicos que a gente aborda nessa ação. A gente fala o que é família, a gente pergunta o que é família para você. E aí eles ficam assim olhando, pensando, cada um, às vezes, algumas reuniões eles ficam com vergonha, não querem falar, mas eu deixo eles bem à vontade para poder contribuir e depois a gente dá uma pequena descrição do que é família. A gente fala sobre a importância dessa família, a formação e a identidade desse indivíduo que é educado por essa família, que é uma família, instituição educadora. Tipos de família, a gente precisa falar sobre isso para que haja respeito. Eu não quero aqui entrar na discussão de se isso é certo, se é errado. Eu quero simplesmente que vocês entendam que é importante a gente deixar claro que existe tipos de família e que para isso tudo só cabe uma palavra: respeito. Respeite o outro para que o outro possa te respeitar. É assim.
E é isso. Falamos um pouco sobre regras, responsabilidade. Crianças precisam de regras, responsabilidade. Isso não é uma coisa bonitinha, não é que tem que não, é para a vida dele. E aí a gente vai falar um pouquinho quando a gente estiver lá nesse tópico. Checklist das habilidades. Vamos fazer um checklist das habilidades que a gente tem que desenvolver e precisa desenvolver com os nossos filhos. A importância do afeto. Tem tanta criança carente na escola porque os pais não têm tempo de dar um abraço, de dar um beijo, de dar uma atenção, de criar um momento de diálogo, um momento de relação positiva e efetiva com essas crianças. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância do afeto, sobre comportamento. As crianças precisam ser crianças com comportamento adequado, porque tem muitas crianças sendo excluídas de muitos grupinhos, não porque é negro, ou porque é pardo, ou porque é indígena, ou porque qualquer outra coisa, ou porque tem uma deficiência. Muitas das vezes é por conta do comportamento. E muitos pais se sentem assim tocados quando a gente fala sobre isso. Imagina que eu sou uma pessoa que não gosta que meu filho fala palavrão. Você acha que eu vou querer trazer uma criança que fala palavrão para uma festinha de aniversário na minha casa? Para um evento de, seja lá onde for, eu vou querer uma criança? Não vou, porque a referência que eu dou para meu filho é que ele não fique falando palavrão. Porque isso não é bom para ele. No futuro, isso vai fazer uma grande diferença. Quando ele trabalha numa empresa, se ele for uma criança, um adolescente ou um jovem que fala muito palavrão, ele pode ser excluído. Então a gente vai falar muito sobre comportamento. A gente vai falar sobre algumas frases para a gente poder refletir. Frases que tocam na gente e a gente pensa, nossa, não tinha olhado por esse ângulo, não tinha percebido essa situação. Vamos falar um pouco sobre o corpo. É muito importante a gente, para que a gente tenha equilíbrio na vida, é importante cuidar de 3 partes do corpo: a parte física, a parte intelectual e a parte espiritual. Para que o corpo tenha equilíbrio, a gente precisa estar cuidando dessas partes. Só assim a gente consegue ter uma vida com equilíbrio e dar equilíbrio para uma outra vida. A gente vai falar sobre as escolhas e os conselhos. Às vezes as escolhas é algo muito difícil, sempre é muito difícil escolher. Quem disser que é fácil escolher, está enganado. Porque é muito difícil, às vezes, algumas escolhas são muito difíceis da gente estar fazendo. E aí eu vou falar de 3 escolhas importantes para a sua vida. Que você vai falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E que faz toda a diferença. E eu tenho como exemplo a minha vida, e aí eu exponho isso para as pessoas lá no momento da palestra. Conselhos, né? Tem aquele ditado popular que diz: conselho fosse bom, ninguém dava, a pessoa vendia. Não é bem assim. Conselho é bom e a gente não vende, a gente dá. Mas você precisa saber quem é que está te aconselhando. Palavras negativas e palavras positivas. Esse é o momento de muitos olhozinhos ficarem cheios de lágrimas. Porque cuidado com as palavras negativas que você está lançando sobre o seu filho e para com o seu filho. Cuidado. E por que não pensar em lançar palavras positivas e não negativas, né? E aí depois a gente também vai distribuir uma carta aos responsáveis, que a gente não conhece o autor, mas que é muito importante os pais tomarem posse e ciência dessa carta para que não cobrem tanto dos filhos de vocês. Lembrem-se, eles são crianças, eles são adolescentes, eles estão em fase de formação e quem vai fazer essa formação somos nós. Eu te aguardo no próximo vídeo para a gente poder conversar um pouquinho do que é família, depois os demais tópicos. Tchau, tchau. Espero lá, hein?